Fala, máquinas pensantes, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Bear Machine 9175. E hoje a gente está muito feliz em trazer o primeiro episódio do nosso Brain Crash. E logo agora a gente já quer anunciar a nossa convidada. Ela que é voluntária FIRST desde 2019 de torneios de FTC e também de FLL. Fora isso, ela também já participou de uma equipe de FRC, a Under Control 56. Ela também é conhecida como a nossa inspetora-chefe de robôs do Brasil desde 2024. Seja muito bem-vinda, Amanda Wiesling! Olá, pessoal! Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder estar aqui hoje. A gente que agradece. A gente agradece, inclusive, por você acreditar nesse projeto que está começando agora. A gente espera que seja um canal para disseminação do conhecimento STEAM e esse é o nosso objetivo aqui. Então, a gente estudou um pouquinho sua vida e a gente tem algumas perguntinhas para você, para te conhecer um pouco melhor. A primeira coisa que a gente gostaria muito de saber também para o público conhecer um pouco mais de você, seria para você comentar um pouco da sua jornada no mundo da FIRST, de como que foi a sua entrada na equipe de robótica, como que você conheceu, e também como que foi a emoção de quando você deixou de participar como competidora para entrar como voluntária, como inspetora, de como que é essa experiência na sua vida? Perfeito. Então, parabéns mais uma vez pela iniciativa de vocês, achei muito criativo. Então, eu iniciei na FIRST em 2018, por um motivo bem engraçado, assim. Eu moro em Novo Hamburgo, que é a cidade da Under Control, e todo ano vinha no jornal, quando eles competiam, porque na época não tinha regional aqui, né? A equipe de robótica compete nos Estados Unidos, a equipe de robótica ganha tal prêmio. E daí a minha avó achava isso muito legal, porque o filho dela, meu tio, é engenheiro, então, toda vez que vinha alguma coisa assim, ela recortava e guardava para mostrar para mim. Aí ela ficava mostrando, olha, tu pode participar disso aqui também, tu pode participar disso aqui também. E daí, eu pensei, realmente, e não só pela questão de premiação, por toda a questão de engenharia e tal, que eu já tinha um pouco puxando pelo meu dindo, até que eu decidi trocar de escola por causa disso. E daí, em 2018, eu participei da capacitação da Under Control por um ano, acho que durou, na parte de CAD e mecânica, e daí eu entrei para a equipe no início de 2019. 2019, Deep Space foi a minha primeira temporada, e daí eu passei por todas as áreas do time, eu não fiquei só em mecânica e CAD, eu passei principalmente por programação, que é o meu curso hoje em dia, né, o curso Engenharia de Software, e trabalho com programação também. Eu fui muito para o lado de Outreach, fui líder da equipe por um tempo, até que no meu terceiro ano do ensino médio, eu consegui um emprego na Estemos, e eu já tinha tido algumas experiências por causa deles, né, como voluntária na FTC e na FLL, assim, que eles convocavam o pessoal aqui da região para ser voluntário nos eventos. E daí eu comecei a ter um contato mais ainda, né, com esse lado de voluntariado, assim, até que quando a FRC voltou para o Brasil oficialmente, né, ali em 2023, eu comecei a ser capacitada para ser chefe de inspeção. Aí, minha última prova para conseguir essa vaga, digamos assim, foi no Mundial de 2024, que daí um dos requisitos para tu ser um LRI é ser um voluntário no Mundial, né, ser um inspetor de robôs no Mundial. E daí, essa foi basicamente a minha trajetória. Hoje em dia, eu também participo muito da FTC ainda, que é uma das minhas categorias favoritas, sempre vai ser. Então, todas as regionais eu vou estar participando de referee ou FTA ou alguma coisa assim. Acho que eu já passei por mais de 10 estados sendo voluntária e eu gosto muito, assim. Eu sinto muita falta, né, de estar no laboratório ali, dia a dia, ajudando a gurizada, mas a vida de voluntário é algo que te dá uma liberdade muito grande, assim, para conhecer outras pessoas, para ajudar equipes que estão passando por algo que eu já passei, sabe? Então, eu sou suspeita para falar, mas eu sou muito fã, assim, dessa parte que a FIRST oferece. Sim, uma coisa também que acho que é muito curioso é sobre essa parte de competir e também de ser voluntário. Qual que é a principal diferença que você acha que tem no sentimento e na emoção de estar num torneio como voluntária e como estar de competidor? Enquanto um você está buscando o melhor para sua equipe, os seus prêmios, enquanto no outro você está buscando ajudar os outros. Qual que é a principal diferença que você sente nessas duas atuações? Bom, eu acho que como voluntária eu torço para todo mundo da mesma forma, sabe? Acho que quando competidor a gente coloca muita expectativa na nossa equipe, assim, o que é completamente normal, né? Tipo, a gente torce muito por nós e porque a gente sabe da nossa trajetória, de todo o nosso esforço. Mas como voluntária eu sinto que não é que eu não ficasse feliz antes, sabe? Mas a minha alegria é enorme de qualquer premiação que sai, qualquer equipe que ganha, porque eu acabo conhecendo todas um pouco, né? Então, para mim é uma emoção muito grande, assim. Eu vejo como o Brasil ganhando, sabe? E tendo chance de representar a nação lá fora. Então, para mim é esse impacto que eu sinto. Mas, claro, como competidora também sempre foi uma emoção muito grande, ainda mais que
pesava muito, assim, o fato de que a gente não tinha competição aqui, a gente tinha que ir para fora, e daí muitas vezes a gente ganhava um chairmans, alguma coisa assim, e era muito impactante, saber toda a trajetória que a gente teve em um país que não tem tanto acesso às coisas como os Estados Unidos, por exemplo, né? A gente sabe o preço que a gente paga em kits, em qualquer coisa para robô, é muito caro, é um esforço muito grande dos pais, da equipe, dos professores, mentores, então eu acho que são 2 níveis de emoção, assim, mas eu gosto muito de ambos, sabe? É muito gratificante para mim. Você falou que hoje você faz engenharia de software e que você já trabalhou na STEM. Você é uma pessoa muito presente na área STEM. E você acredita que a robótica foi um incentivo para isso? Foi a robótica que te direcionou para esse caminho? Sim, com certeza. Eu acredito que a robótica foi, assim, a virada de chave para eu decidir qual seria a minha carreira e com o que eu gostaria de trabalhar. Como eu disse, eu sempre tive um pouco, assim, de inspiração vindo do meu tio, que é engenheiro, que desde pequenininha falava que eu deveria também cursar uma engenharia. Mas eu gosto de muitas coisas. Então, no ensino médio, eu me via meio perdida, digamos assim, tipo, eu gosto muito de design, eu gosto muito de mecânica, eu gosto muito de programação, tipo, o que eu faço, sabe? Porque para mim tudo é legal. E daí a robótica me mostrou que o que eu mais gosto entre todas essas coisas é a programação, realmente, mas eu não preciso abrir mão do resto, sabe? Tipo, são áreas que se complementam muito, então eu tenho contato com outras áreas, participando das competições também, mas com certeza a First foi uma experiência assim que mudou a minha vida de formas absurdas. Só quem passa por isso sabe, né, do que eu tô falando. Mas foi ali que eu me encontrei, que eu percebi realmente, eu quero ser desenvolvedora de software, eu quero trabalhar com engenharia, e foi ali sim que eu tive essa realização. Uma pergunta também, você falou que você passou sobre várias áreas enquanto você estava na sua equipe, que você, no início, você ficava mais na mecânica do CAD, depois que você focou na programação. Você tem alguma dica, assim, para as pessoas que estão em equipes de robótica, que às vezes têm dificuldade de achar sua área, ou às vezes até que já saíram e estão tendo algum tipo de dificuldade para seguir uma carreira, que você acha que foi muito importante, alguma coisa que você escutou, alguma coisa que você viveu que acha que foi importante para você guiar a sua vida profissional? Eu acredito que saber explicar as habilidades que tu desenvolveu durante o ensino médio, o que tu fez, vale muito. Porque até hoje, qualquer entrevista de emprego que eu faço, eu sempre falo da robótica. Eu sempre falo, por exemplo, que eu desenvolvi muitas habilidades do mercado de trabalho e da faculdade no ensino médio já, coisas muito importantes que às vezes a gente nem leva tanto em consideração, mas que recrutadores pesam muito nisso, trabalho em equipe, liderança, proatividade, comunicação, porque acredite ou não, no mercado hoje em dia tem muitos profissionais excelentes, mas que não sabem se comunicar, ou não sabem trabalhar em grupo, sabe? E esse é um grande diferencial que a First traz pra gente desde o início, sabe? Tipo, a gente ter o nosso core muito forte de compartilhar conhecimento, de ajudar as outras pessoas, né? A própria comunicação são coisas que pesam muito e que vale muito a pena, assim, a gente sempre citar, né? E também, claro, hard skills, como, eu aprendi a programar em tal linguagem, eu tive experiência com tal software, tudo isso pesa, sabe? Mas eu diria que, principalmente, assim, durante o ensino médio, tu ter noção do que tu tá fazendo e anotar o que tu tá fazendo, tipo, o que eu fiz, eu tenho até hoje um documento, assim, no Word, com tudo que eu fiz dentro da Under, tipo, absolutamente tudo, assim, projeto, fiz tal coisa, porque depois, se tu acha uma vaga de emprego, por exemplo, de desenvolvedor, tu pode falar, eu não tenho experiência no mercado de trabalho, mas eu tenho experiência num time de robótica, desenvolvendo na linguagem X, software Y, e assim vai indo, sabe? É saber reconhecer coisas que a gente já fez e habilidades comportamentais também, né? Que pesam muito, assim, e até hoje, que nem eu disse, né? Eu falo sobre isso em entrevistas e com certeza é um diferencial muito grande. Você falou muito sobre carreira, né? E sobre esse caminho. Eu e você somos mulheres dentro da First, dentro das áreas de STEAM. E a gente sabe que principalmente na FRC existem muito poucas meninas, principalmente na parte do robô. E como que foi isso para você? Quando você entrou, você tinha alguém que você se inspirava ou você se sentia um pouco perdida? Como que foi para você superar isso e se colocar num lugar assim de eu tô fazendo, eu consigo fazer e eu vou fazer? Eu acredito que todo início é um pouco complicado, né? Porque, de certa forma, acho que todas as equipes até hoje, pelo menos no Brasil, eu vejo que a maioria são meninos. Se tiver alguma que a maioria é menina, peço desculpa, mas, tipo, pelo que eu vejo nas competições, pelo que eu vejo em redes sociais, a maioria é formada por meninos, o que é bem comum, né?
E na engenharia também, faculdade também. Então, para mim, no início foi difícil, assim, porque eu sempre me sentia bem intimidada, sabe? Eu sentia que eu tinha que me esforçar mais, eu sentia que eu sempre tinha que justificar cada uma das minhas falas, sabe? Na Under eu sempre tive muito apoio, né? Tipo, ninguém, assim, nunca me fez sentir ao contrário, mas isso era algo que vinha de mim, assim, né? Porque não tinha nenhuma menina ali para eu me identificar, não tinha ninguém, assim, para eu ficar perto, entender como ela trabalhava, né? Tipo, tinha a maioria das mentoras, assim, mas foi um trabalho de autoconfiança, assim, que eu tive que desenvolver e realmente mostrar o meu trabalho, né? Tipo, pegar algo e fazer algo no robô, por exemplo, e depois as pessoas veriam que aquilo estava certo e, tipo, considerariam o meu esforço como igual, sabe? Na Under eu nunca tive essa distinção, assim, mas eu vejo algo muito comum hoje em dia na faculdade, no meu trabalho, né? Por exemplo, eu estou no 7º semestre agora. Eu acho que se eu tive umas 10 colegas meninas, foi muito até agora, sabe? E o que a gente tem que fazer é acreditar na gente mesmo e tentar ficar perto de outras mulheres também, porque mulheres inspiram mulheres, né? Então, a gente está ali perto, poder compartilhar as nossas dores, digamos assim. E para eu me tornar Elorai também foi uma jornada meio complicada, assim, né? Tipo, um dos maiores receios que eu tinha é que as pessoas não me levariam a sério, justamente, tipo, por eu ser uma menina, eu sou muito nova ainda, eu tenho 21 anos, eu não sou formada ainda, né, tô cursando a minha graduação. Eu tinha muito medo de, tipo, tomar uma decisão, por exemplo, isso aqui não está legal no seu robô, você vai ter que consertar, e não me levarem a sério, falarem, tipo, mas quem é tu para decidir isso, sabe? Então, foi um trabalho muito grande de autoconfiança, desde o processo como competidora até os cargos de voluntário que eu ocupo hoje em dia, né? Mas tu saber o que tu tá fazendo e tu fazer de maneira correta vai te levar muito longe, sabe? Independente se as pessoas duvidam de ti ou não, o que importa é fazer o teu trabalho certo e o reconhecimento, com toda certeza, vem em algum momento. Uma coisa também, né, você falou sobre essa parte de palpite nos robôs, eu queria saber qual que foi a maior dificuldade que você teve sendo inspetora, qual que foi o maior desafio que você enfrentou, seja de algum robô específico que teve alguma dificuldade de você ajudar, ou de alguma coisa nessa jornada mesmo, e também a maior dificuldade que você já enfrentou como competidora, seja tanto que você já falou muito bonito sobre essa parte da se entrosar na equipe, mas também às vezes alguma coisa mais técnica que você acha que é muito importante. Boa pergunta. Acontece tanta coisa nos eventos. Mas eu diria que uma das partes mais desafiadoras que eu tive até hoje, trabalhando com inspeção, foi no Mundial do ano passado, porque aqui a gente tem 60 equipes no máximo por um evento, mais ou menos, e lá a gente tem 70 equipes por divisão, são 6 divisões, se eu não me engano, ou mais, não lembro agora o número exato. Mas, enfim, é muita gente para ser inspecionado. Claro que cada inspetor fica em uma divisão, né? Tipo, tem um time de 13, 15 mais pessoas por divisão. Mas eu acho que foi muito desafiador, porque era, tipo, assim, algumas das equipes melhores equipes do mundo, digamos assim, né? Que estavam ali ou porque ganharam uma regional, ou porque ganharam um Impact, ou porque, sei lá, são um 254 da vida, um 118, e daí tu tem que chegar neles e falar, isso aqui tá errado, a gente vai ter que arrumar, sabe? Então, é muito desafiador, assim, porque tu tem que ter muita razão do que tu tá fazendo, independente da equipe, né? Tu tem que passar segurança para eles de que aquilo é resolvível, de que tu tá ali para realmente ajudar. Não tô criticando ninguém, né? Eu tô seguindo um manual que eu leio todos os anos, que é gigantesco, e que eu tenho que seguir à risca, né? Então, acho que era muito desafiador, assim, estar de frente com times, assim, que eu não conhecia, por exemplo, porque aqui no Brasil a gente cria um vínculo com as equipes, né? A gente sabe quem são os técnicos, a gente sabe quem são os alunos, óbvio, né? Tipo, mudam as gerações, mas muitos eu vejo, eu falo, eu te vi dirigindo robô ano passado, eu te vi apresentando Impact ano passado, e a gente cria uma relação, assim. Lá não, né? Tipo, as únicas pessoas que eu conhecia na minha divisão era a equipe do Matt, que foi o inspetor que me treinou. Ele participa da equipe da Green Machine, então eu só conhecia eles. De resto, eram pessoas completamente novas para mim, né? Então, eu chegava, eu falava, olha, eu não sou daqui, se tu não entender alguma coisa que eu falar, tipo, por favor, me avisa, eu vou tentar me expressar melhor, né? Por mais que eu tenha feito o curso de inglês minha vida inteira, naquela hora, nossa, dava um branco, assim, sabe? Eu ficava super nervoso. Então, acho que o maior desafio foi, assim, lidar com pessoas de lugares diferentes do mundo, né, que eu nunca tinha visto e conseguir ajudar eles a resolver problemas. E como aluna, nossa, eu tentando pensar em alguma coisa que eu passei, assim, eu acho que um dos momentos mais complicados não foi nenhum momento técnico, digamos assim, foi durante a pandemia.
em 2020, que a gente tinha viajado para competir em Finger Lakes, que é uma regional que fica bem no norte de Nova York, quase colado no Canadá, assim. E daí a gente chegou lá, e obviamente, né, já estava tendo... O Covid estava iniciando, assim, a gente não tinha noção da proporção que ia tomar ainda como pandemia, né? E daí eu lembro que a gente chegou lá, eu juro para vocês, a gente tinha terminado de fazer o load-in, e daí anunciaram que a gente ia ter que ir embora, que os Estados Unidos tinha decretado que não podiam mais fazer eventos com mais de 50 pessoas, né? E daí ali a gente se ligou, putz, não é só uma gripe, né? O negócio é bem mais sério. E realmente, é muito mais sério, né? Isso aqui estava acontecendo, enfim, a gente não tinha noção. Mas aí eu acho que lidar com toda a frustração de uma temporada inteira, que a gente tinha se esforçado muito, que a gente, enfim, tinha dado o nosso melhor, né? E muitos ali era o último ano competindo. Então a gente voltou para o Brasil no último voo daquele ano entre Estados Unidos e Brasil. E daí a gente teve que pensar completamente assim, como refazer o nosso trabalho, só que online, sabe? Tipo, repensar a maneira que a gente trabalhava. Então acho que foi muito desafiador, assim, pensar em como continuar o nosso outreach, como continuar ajudando pessoas, como continuar fazendo capacitações, só que agora à distância, né? Como continuar sendo a Under Control. Então, acho que foi um dos momentos mais desafiadores, assim, que eu espero que não aconteça com mais ninguém daqui para frente, né? Espero que ninguém mais fique doente, que não aconteça mais nenhuma pandemia. Mas foi algo que me marcou muito, assim, porque a gente teve que se reinventar, né? E deu muito certo, assim. Então, foi um exemplo muito grande de que quando a gente quer alguma coisa, a gente consegue, né? Independente das circunstâncias. E você falou sobre ver muitos robôs, né, como inspetora. Eu queria saber, como inspetora, você viu um robô que, ao contrário da dificuldade que você falou, que é o que não se encaixava, você olhou para ele e falou: caraca, esse robô é incrível. E por que ele era tão diferente assim? Eu tô num ponto, assim, que se tem algo legal no robô, eu consigo perceber muito rápido, mas isso não é tão comum, né, ainda, assim, com todo mundo, que é completamente normal. Mas eu tô nesse processo há uns 3, 4 anos já, sendo treinada. Então, eu lembro que quando eu cheguei na regional não, no Mundial, em 2024, tinha um robô, que ele era de uma equipe muito boa. Eu não lembro agora o número deles, mas era uma equipe, assim, nossa, que já tinha ganhado um monte de coisa. E daí eu vi que eles estavam, tipo, um pouco para fora do frame, se eu não me engano. Era, tipo, algo, assim, bem, bem simples, assim, que pode passar batido, porque era por muito pouco, sabe? Então, eu lembro que eu tive que conversar com eles, tive que mostrar a regra, falar, ó, vocês estão, acho que era, sei lá, não lembro quanto que era, um pouco para fora do frame, tipo, como que a gente pode resolver. E daí, de primeiro, eles ficaram meio assim, né? Porque, tipo, como assim? A gente tá errado. E o que é normal também, né? Mas conversando ali, tendo essa troca, a gente consegue chegar a uma solução, né? E daí eles conseguiram arrumar o robô, conseguiram competir tudo certinho, porque o trabalho como inspetor também não é só apontar erros, né? Não é só falar, não pode jogar, sabe? É, tipo, chegar e falar, olha, isso aqui a gente vai ter que arrumar por isso, isso e isso, e a gente pode fazer dessa forma, sabe? Nosso trabalho também é propor soluções e ficar acompanhando ali, se eles precisarem de ajuda, né? Porque a inspeção nada mais é do que um processo para garantir a segurança de vocês, acima de tudo, né? Garantir que nenhum robô esteja com alguma falha perigosa para sua equipe ou para outra equipe, para a quadra também, né? Que não danifique nada. Então, também garantir que todo mundo esteja competindo sobre as mesmas regras, né? Que ninguém tenha uma vantagem que outras equipes não tenham, porque estão dentro das regras e aquela equipe não, né? Então, eu sempre deixo isso muito claro, assim, para as equipes, que eu não estou tentando prejudicar eles de forma alguma, jamais, muito pelo contrário, mas comunicando, assim, e provando meu ponto, sempre acaba sendo uma experiência positiva. Você fala, no caso, sobre a parte dos robôs que você já viu, porém você também já deve ter tido muito contato com projetos sociais das equipes. Tem algum projeto que você lembra que você fala, caramba, como eles conseguiram fazer isso? Que você acha que impactou muita gente, ou se esse impacto foi realmente verdadeiro na vida das pessoas, que você se lembre e pode compartilhar com a gente? Nossa, ótima pergunta, porque eu adoro falar sobre isso. Eu participei e liderei vários projetos sociais no meu tempo na Under, ali entre 2018 e 2022. Tem muitos, eu me orgulho de todos, obviamente, mas eu acho que 2, assim, que tem o meu coração até hoje e sempre vão ter, são o Girls in Control, que foi um projeto justamente para a gente trazer mais meninas para a nossa equipe, né? Porque quando eu entrei, por exemplo, tinham pouquíssimas, assim, então a gente realizou ações para trazer meninas de dentro da escola para robótica, e também eu lembro que durante a pandemia eu dei a ideia da gente escrever um livro, tipo, sobre mulheres inspiradoras, né, em STEAM, e daí
deu muito certo, tipo, a gente fez um livro com ilustrações lindas, e daí a gente conseguiu aplicar isso no ensino fundamental, ensino, eu não lembro agora mais abaixo como é o nome, mas crianças no maternal, a gente chama aqui, tipo, primeiras fases da escola, assim, porque a partir do momento que eles têm essa noção de que elas podem fazer o que elas quiserem desde pequenas, isso já muda muito a visualização que tu tem no restante da tua vida, sabe? Porque a gente tem muitos exemplos, assim, de pessoas que fizeram diferença na engenharia, ciência, tecnologia, e a maioria são homens, né? Então, a nossa proposta com esse livro era justamente, assim, mudar esse pensamento desde cedo. E durante a pandemia também a gente organizou lives, a gente organizou compartilhamento, assim, de oportunidades e bolsas, cursos, enfim, que as meninas, pessoas em geral, né, poderiam fazer durante a pandemia. E a gente aumentou a representação feminina na nossa equipe eu não lembro exatamente os números, acho que foi 30% para 57%, alguma coisa assim. É por aí, né? Eu tô chutando perto, isso eu tenho certeza. Então, foi um projeto que fez muita diferença na nossa equipe e em outras equipes, né? Porque a gente começou a perceber que mais equipes começaram a fazer projetos parecidos, vieram pedir orientação para a gente, e essa ideia foi se espalhando, assim, né? De assim, fomentar cada vez mais a presença de meninas nas equipes de robótica, né? Então, é um projeto, assim, que eu me orgulho muito e que eu vejo que tem um impacto muito grande. O segundo seria o Robótica para Todos, que é um projeto que a gente fez em parceria com a Estemos durante a pandemia. A gente fez kits de robótica com, assim, bem low cost, que nem a gente chama, né? Com coisas baratas. E a gente desenvolveu todo um currículo, assim, e conseguiu enviar para mais de 50 equipes pelo Brasil inteiro, assim. 50 equipes não, perdão, 50 escolas em parceria com 5 equipes de 5 estados, se eu não me engano. E foi uma maneira também de, durante a pandemia, propor uma outra forma de aprender para pessoas que talvez nunca tivessem contato com robótica, né? E hoje esse projeto se expandiu, a Under tem uma parceria com a prefeitura daqui, então cada vez mais vai se expandindo, vai afetando, impactando outras escolas, né? Então são projetos assim que eu vejo que tem um impacto muito grande. O Girls in Control, inclusive, a gente se inspirou no projeto do 1902, o Exploding Bacon, que é a equipe que a gente teve a honra de conhecer também em 2022, competindo lá fora, que é a equipe que fundou o First Like a Girl. Muita gente acha que é algo da First, mas não é de uma equipe, né? Então a gente viu aquilo e pensou, nossa, que demais, tipo, a gente quer ter isso no nosso país, a gente quer poder ter algo parecido, né? Então a gente se inspirou nisso e conseguiu trazer um pouquinho para cá, e até hoje a gente tem uma relação com essa equipe, né? Mas falando daqui também, eu, durante a regional, infelizmente, esse ano não tive muito tempo de ver os projetos das equipes, foi muito corrido, mas eu deixo aqui a minha menção rosa a Steel Bulls, que fez um projeto, deixa eu lembrar direitinho para não falar errado, fez um projeto em escola que envolvia inteligência artificial e minis robôs, assim, para poder dar aula, então, de linguagem de sinais, eles reconheciam os movimentos que o robô tinha que fazer, era absurdo, assim, tipo, genial, sabe? Eu lembro que foi uma equipe que eu fui conversar, não sei por qual motivo, alguma coisa do robô, e eu vi aquilo e eu falei, tipo, nossa, pode me explicar o que é, porque eu achei muito legal. Mas todas as equipes do Brasil, eu vejo que a gente tem uma cultura muito grande de ter esse olhar atento para projetos sociais e para a iniciativa de inspirar outras pessoas, né? Porque existem muitas equipes muito boas na First, mas que não tem esse lado, assim, é mais, tipo, robô bom, ganhar na quadra, deu, sabe? E eu vejo que no nosso país tem uma diferença muito grande, assim, uma valorização muito grande por conhecimento, né? Então, todas as equipes, para mim, assim, têm iniciativas, nossa, maravilhosas. Que nem a de vocês, de fazer um podcast, por exemplo, é algo muito criativo, é algo que nem todo mundo pensa e que nem imagina o impacto e o alcance que pode ter, né? Então, parabéns para vocês, eu achei uma ideia maravilhosa também. Muito obrigada. Sobre essa parte também que você falou, que tem uma diferença cultural, digamos assim, que entre o Brasil e os Estados Unidos nessa parte de competição. Além dessa parte dos projetos, no caso que eu acho que aqui as pessoas se portam mais com essa parte de espalhar a First, você acha que também tem alguma outra grande diferença que você vê, seja nos robôs ou no gerenciamento das equipes mesmo, do Brasil com os outros países, principalmente os Estados Unidos, que é onde tem mais base? Claro, como eu disse, eu vejo que tem essa diferença muito grande em relação a projetos, né? Claro, tem equipes lá fora que dão muita atenção a isso, né? Que nem o Exploding Bacon, o Frog Force, a equipe que ganhou o Impact esse ano no Mundial, eu não vou lembrar o nome deles, acho que foi o Bucéfalos, que dão muita atenção para esse tipo de coisa também, né? Mas eu percebo que aqui, assim, a gente tem um olhar mais próximo às instituições que a gente tem contato, tipo, eu vejo que as equipes passam mais tempo na sua escola, tipo,
capacitando outras turmas, capacitando equipes de outras categorias. Vejo que passam mais tempo, assim, na sua região, né, realmente trabalhando, assim. E vejo que aqui no Brasil, assim, é uma coisa cultural do país mesmo, nós sermos mais calorosos, né? Então eu vejo, assim, que a gente lida muito bem umas equipes com as outras, né? Tipo, a gente tem relações muito boas, assim, com equipes de outros estados, de outras escolas. Então, eu vejo aqui que a gente é mais unido, digamos assim, sabe? E eu vejo isso como algo extremamente positivo, né? Claro, e não estou dizendo que as equipes lá fora não são unidas, né? Tipo, aqui eu ainda acho que é um pouco mais, mas, obviamente, sempre existem exceções à regra e coisas desse tipo, né? Mas diria que a união, assim, e abraçar equipes que estão começando, tipo, pegar pela mão mesmo e falar, tu precisa fazer isso, 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 para tu poder competir e, enfim, chegar lá preparado, sabe? Isso é algo que eu vejo todo mundo aqui fazendo, que eu aprecio muito, assim. E outra coisa que eu vejo no Brasil é essa ajuda, essa troca. Inclusive pessoas de outras categorias para outras categorias. Por exemplo, você atuou muito mais no FRC, mas você falou que tem um amor muito grande pelo FTC. E falando dessas categorias, você sente que há alguma diferença muito forte? Porque existem pessoas, por exemplo, que estão no FLL, aí não tem mais idade para competir, ou que por causa da gerência da escola passou de categoria, passou de equipe, foi para outra categoria. Você teria alguma dica ou alguma experiência para falar sobre essas categorias? Quais são as vantagens delas? Como elas se parecem e se conectam? Eu acredito que as categorias da FIRST se complementam muito. Eu, infelizmente, só tive a oportunidade de passar pela FRC como competidora. Aqui a gente não tinha FLL nem FTC na época, mas se eu tivesse a chance, eu teria passado por todas. Eu, obviamente, hoje em dia passo como voluntária, mas eu queria muito ter tido a experiência de competir em todas as três, né? Mas eu acredito que, por exemplo, quem tem as três na escola ou perto, eu diria para com toda certeza passar por isso, porque é uma escada, né? Tipo, a gente começa mexendo com Lego, aí vai para materiais mais complexos, até que chega na FRC, onde são máquinas de 50 e poucos quilos, mais de um e tanto de altura. E é uma evolução, assim, aos poucos, mas que vai fazendo sentido, sabe? Tipo, tu aprende coisas em uma categoria que tu vai usar para outra, né? Tipo, toda a parte de core, toda a parte de projetos sociais, assim, transcende as três categorias, né? Então, eu acredito que tu pode reaproveitar coisas das três, independente da ordem que tu fizer, né? Tipo, se tu for só para FTC e depois para FRC, ou se for, enfim, só voluntário em um, mas competir no outro, tipo, tu acaba aprendendo coisas que se complementam, né? Mas eu diria que quem não teve experiência, assim como eu, competindo em todas as categorias, vale muito a pena, tipo, ter esse trabalho voluntário em algum momento, né? Eu, por exemplo, quando eu estava sendo voluntária da FTC, eu fui convidada a ser mentora de uma equipe de FTC também, a Nanitech 19188, lá do Pará. E na época eu não tinha competido na FTC, né? Eu só participava ali dos eventos e pensei, meu Deus, o que que eu tenho que pode ajudar eles, né? Tipo, e daí foi nesse momento que eu percebi que muitas coisas da FRC, tipo, se aplicavam, né? Como, por exemplo, processo de construir um robô, desde prototipação, design, mecânica, programação, elétrica, tipo, algumas coisas mais avançadas que a gente podia pegar e utilizar. Processo de documentação, que é algo muito mais, assim, requerido na FRC do que... Não vou dizer que é mais requerido, na real, mas a gente tem uma documentação um pouco mais complexa, sabe? Então, a gente podia pegar umas dicas, assim, de, por exemplo, aquele documento, não vou lembrar o nome agora, que tem, tipo, um index de todos os outros documentos que a gente tem, e daí, tipo, trazer essa organização um pouco mais complexa para a FTC, mas que também trouxe vantagem, sabe? Tipo, eles já puderam ter uma experiência, assim, mais perto da FRC, e também processo de gestão da equipe, assim, obviamente a FTC tem algumas regras mais explícitas em relação à quantidade de membros, áreas, né? Mas todas as categorias se complementam e mesmo tu sendo voluntário, tu acaba aprendendo muita coisa, né? Por exemplo, a FLL, eu não sabia do projeto de inovação que eles tinham que fazer, por exemplo, a primeira vez que eu fui ser voluntária, porque eu estava na Arena, e eu sabia que tinha um projeto, mas eu não entendia muito bem. E daí eu cheguei lá e vi as iniciativas das crianças e eu pensei, nossa, isso é incrível, sabe? E isso a gente também levou para a FSC, também tendo ideias criativas e fora da caixa, que nem as equipes de FLL têm, e a maneira que eles justificam toda a pesquisa que eles fazem, né? Então, de uma forma ou outra, tu acaba aprendendo sobre as outras categorias e complementando com o que tu já sabe e podendo ajudar outras equipes também, né?
sobre essa parte de ajudar as outras equipes, o que você considera que é um essencial, uma chave, digamos assim, para aquelas equipes que almejam ter sucesso? Seja ela em projetos sociais, robôs, o que você acha que é aquilo que não pode faltar para uma equipe que ela tem planos grandes de ganhar, de participar das competições? O que você diria para essa equipe? Eu diria duas coisas: humildade e boa gestão de recursos, né? Porque chega em um ponto, assim, é uma competição, né? É normal a gente ter um instinto competitivo, assim, a gente querer ganhar, todo mundo passa por isso, mas é muito importante também, quando a gente não ganha, a gente poder reconhecer todo o esforço que a gente teve para chegar lá, sabe? Tipo, não... Obviamente é normal a gente ficar chateado, mas manter a humildade de que a gente fez um bom trabalho e que a gente vai continuar e que não ganhar um prêmio não dita se uma equipe é boa ou não, sabe? Dita que talvez ela não se encaixou em tais critérios, mas se tu teve um esforço por trás, se tu teve dedicação, enfim, realmente amor pelo que tu estava fazendo, tipo, é só um sinal para tu continuar, sabe? Alguma hora tu vai chegar onde tu quer. E organização, eu digo, por exemplo, a Under hoje em dia, a gente tem 22 anos de equipe, se eu não me engano. Então, tem muita coisa que as gerações de agora não conseguem saber sobre as primeiras gerações, digamos assim, porque as pessoas da época não documentavam, né? Tipo, por exemplo, a primeira regional da história do Brasil, a gente tem algumas fotos, a gente tem algumas coisas, mas a gente não sabe quem estava lá, como foi, assim, a gente tem que ir até mentores mais velhos e perguntar, né? Então, há um certo tempo a gente criou esse hábito de documentar absolutamente tudo que a gente faz, por exemplo, a gente roda um evento, a gente coloca lá data, participantes, onde foi, quantas pessoas foram impactadas, porque depois isso se torna muito mais fácil, né, no futuro, para outras gerações entenderem como um projeto aconteceu, como um evento aconteceu, como um prêmio foi conquistado, né. Então, eu diria para as equipes, eu sei que às vezes é muita coisa, né, mas sempre anotem o que vocês estão fazendo, sempre tenham noção, porque em algum momento assim, a palavra mais importante dentro da FIRST é a sustentabilidade, né? E não só em relação à parte técnica, mas em relação assim, ao conhecimento do time, né? Essa gestão de conhecimento. Então, pensar nas próximas gerações para que eles tenham acesso e possam dar continuidade ao trabalho que vocês estavam fazendo, né? Um projeto, por exemplo, é considerado sustentável se ele conseguiu se manter por muito tempo com diferentes pessoas e, assim, ele foi escalável, né? Ele é escalável, tipo, ele continuou funcionando, então acredito que cuidar disso, dar atenção à sua própria equipe, né, e organizar o que vocês fazem é uma dica muito forte, assim, que eu daria, que às vezes passa batido, mas que vai fazer toda a diferença daqui a 5, 10, 15 anos, né? Eu tenho duas perguntinhas que se complementam um pouco, que primeiro é sobre você. Se você pudesse conversar com a Amanda que está começando na FIRST, o que você diria para ela hoje? E como você enxerga o futuro da robótica no Brasil e o papel dos jovens como competidores que estão fazendo parte disso, como a gente mesmo da Burn Machine, nesse cenário futuro do Brasil? Perfeito. Eu diria para a Amanda, que estava iniciando lá em 2018, para não desistir, porque eu ia ter que sair muito da minha zona de conforto. Eu era uma pessoa muito tímida mesmo, assim. E na robótica eu tive essa exposição a, assim, falar o que eu acho e trabalhar em alguma coisa e apresentar o que eu fiz, né, pela parte dos meus mentores. Sempre me deram, assim, principalmente o Bruno Toso, eu trabalhei um tempo com ele na Estemos, ele foi o meu mentor e se não fosse por ele eu não seria quem eu sou hoje, né? Eu sou muito grata ao trabalho, ao cuidado que ele teve comigo de ele sempre disse que se via muito em mim, porque ele também era uma pessoa muito tímida, então ele sempre me deu muito apoio para eu falar o que eu pensava, para eu trabalhar nas minhas ideias, né? E isso me deu muita confiança para hoje em dia eu ser quem eu sou, né? Então, eu diria para não desistir e se inspirar nas pessoas que estão ao redor e ser capaz de pedir ajuda também, né? Porque isso era algo que eu tinha muita vergonha, assim, se eu perguntar tal coisa, eu vou estar incomodando. Tipo, é uma pergunta boba, sabe? Tipo, nenhuma pergunta é boba. E ter alguém ali do meu lado, por exemplo, eu tive o Bruno, foi essencial, assim, né? Tipo, alguém que me apoiasse, um mentor que me botasse para cima, que me incentivasse a continuar nas minhas ações, né? Então, principalmente isso, assim, confiar nas pessoas corretas e confiar em mim também. E sobre o futuro da robótica do Brasil, é algo muito emocionante de falar sobre, assim, porque em pouquíssimo tempo a gente já tem 2 regionais, né? Tipo, em menos de 2 anos a gente já tem 2 regionais e mais de, nem sei quantas equipes a gente tem agora, para falar a real, mais de 60, com toda certeza.
Eu lembro de quando eu estava no ensino médio e eu conseguia contar as equipes nos dedos, assim. Tipo, eu falava, tem a 156, que é Under Control, tem a 7459, que é Tauba, Texas, tem a 5800, que é Magic Island. Eu ia contando e, tipo, dava 10 equipes, mais ou menos, assim, sabe? E hoje em dia eu não sei mais. Às vezes me fala um número, eu falo, tá, mas qual equipe que é essa? Daí, é tal. Sim, sabe? Porque isso é muito bom, uma sensação muito boa, assim, de ver o crescimento que a gente teve, ver todo o investimento que o SESI está colocando nas equipes, né? Tanto FLL, FTC e principalmente a FRC agora, né? Que é a mais nova a chegar. E também todo o trabalho de capacitação da STEMOS e todas as ações, que nem eu disse, né, que as outras equipes têm de cuidado umas com as outras, de capacitação. Então, assim, para mim eu vejo, eu não sei nem explicar, assim, eu só vejo um crescimento muito grande nos próximos anos também, sabe? E uma gratificação muito grande também por todo o trabalho que vem sendo feito. Então, eu não me assustaria, assim, sei lá, em 5 anos a gente tivesse mais regionais do que só 2, né? Talvez, sei lá, 4, 5. Depende de muitos fatores isso, né? Mas eu com certeza consigo ver a FRC expandindo cada vez mais e os voluntários daqui passando a capacitar outros países também, né? Porque foi o caso. Quando a gente decidiu trazer a FRC para cá, a gente teve voluntários da FIRST mesmo que vieram para cá para capacitar a gente. Então eu vejo pessoas de outras equipes também fazendo isso no futuro, em outros países. Então eu vejo o Brasil realmente assim como uma referência na robótica já, né? Tipo, elevou muito o nível do nosso país, queira ou não. Então, para mim, eu só vejo, assim, cada vez mais coisas e muito orgulho, assim, de todo mundo que está envolvido, né? É muito bom realmente ver essa evolução no Brasil de algo que, quando começou, principalmente na FRC, né, tinha muitas poucas equipes que já ganhou seu próprio regional, hoje em dia já tem 2. E agora, Amanda, pra gente estar finalizando, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente que acha que a gente esqueceu de perguntar? Ou alguma pergunta que você tem sobre alguma coisa pra gente finalizar essa nossa excelente entrevista? Eu acredito que não, vocês cobriram perfeitamente tudo que eu sempre gosto de falar sobre. Eu gostaria de parabenizar vocês mais uma vez pelo projeto, achei uma iniciativa maravilhosa. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz e estou muito feliz de estar aqui hoje também. E é isso aí, continuem com o trabalho maravilhoso de vocês e estou ansiosa para poder vê-los competindo também. Vocês pretendem vir para Porto Alegre, inclusive? Eu esqueci de perguntar isso, na real. Isso é uma coisa que a gente tem que ver um pouco, que envolve também muita coordenação regional aqui do estado de Goiás, então não é algo que a gente pode afirmar como que vai ser, porém a gente está vendo, qualquer coisa a gente pode te avisar, a gente também deve postar nas nossas redes. Não, perfeito. Então, muito obrigado novamente, Amanda, muito feliz por você estar aqui participando com a gente, para você ter aceitado topar desse nosso primeiro episódio. Muito obrigado pelo seu tempo. E também agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, todo mundo que está vendo esse vídeo, para vocês não perderem os próximos episódios. E novamente um agradecimento geral para todo mundo bate palma, você não está vendo, mas tem uma plateia gigante aqui também que está discutindo. Mas é isso mesmo, então. Muito obrigado a todos os espectadores do Braincast e a gente se vê no próximo episódio. Tchau! Tem alguma outra grande diferença que você vê, seja nos robôs ou no gerenciamento das equipes mesmo, do Brasil com os outros países, principalmente os Estados Unidos, que é onde tem mais base? E outra coisa que eu vejo no Brasil é essa ajuda, essa troca. Inclusive pessoas de outras categorias para outras categorias. Por exemplo, você atuou muito mais no FRC, mas você falou que tem um amor muito grande pelo FTC. E falando dessas categorias, você sente que há alguma diferença muito forte? Porque existem pessoas, por exemplo, que estão no FLL, aí não tem mais idade para competir, ou que por causa da gerência da escola passou de categoria, passou de equipe, foi para outra categoria. Você teria alguma dica ou alguma experiência para falar sobre essas categorias? Quais são as vantagens delas? Como elas se parecem e se conectam?
Sobre essa parte de ajudar as outras equipes, o que você considera que é um essencial, uma chave, digamos assim, para aquelas equipes que almejam ter sucesso? Seja ela em projetos sociais, robôs, o que você acha que é aquilo que não pode faltar para uma equipe que ela tem planos grandes de ganhar, de participar das competições? O que você diria para essa equipe? Agora eu tenho duas perguntinhas que se complementam um pouco. Que primeiro é sobre você. Se você pudesse conversar com a Amanda que está começando na Forge, o que você diria para ela hoje? E como você enxerga o futuro da robótica no Brasil e o papel dos jovens como competidores que estão fazendo parte disso, como a gente mesmo da Burn Machine, nesse cenário futuro do Brasil? É muito bom realmente ver essa evolução no Brasil de algo que, quando começou, principalmente na FRC, né, tinha muitas poucas equipes que já ganhou seu próprio regional, hoje em dia já tem 2. E agora, mano, pra gente estar finalizando, tem alguma coisa que você gostaria de falar pra gente que acha que a gente esqueceu de perguntar? Ou alguma pergunta que você tem sobre alguma coisa pra gente finalizar essa nossa excelente entrevista? Tá dando para escutar? Isso é uma coisa que a gente tem que ver um pouco, que envolve também muita coordenação regional aqui do estado de Goiás, então não é algo que a gente pode afirmar como que vai ser, porém a gente está vendo, qualquer coisa a gente pode te avisar, a gente também deve postar nas nossas redes.